Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro, 15 horas, e essa é uma entrevista ao vivo com o professor Alisson Mascaro sobre o resultado das eleições presidenciais e para os estados do último domingo. Alisson, muito bem-vindo aqui mais uma vez à TV 247. Tudo bem? Tudo bem, Leonardo? Como vai? Boa tarde a você, a todas e todos da TV 247. Uma alegria, mais uma vez, falar ao nosso público. Grande prazer ouvi-lo. Quero saudar aqui o Alexandre Simões Pimentel, que chegou como assinante. Saudar todo o nosso público. Muita gente aqui já estava te esperando, né? A gente vem de uma entrevista gravada com a Márcia Tiburi e entra agora numa entrevista ao vivo com Alisson Mascaro. Alisson, olha quem está aqui nos assistindo é a Leila Jenkins, irmã da Ivana Jenkins, nossa amiga editora Boitempo e editora do Alisson Mascaro também. Alisson, vamos lá. Muitas pessoas esperavam a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, inclusive eu, por isso que a sensação logo depois foi de ressaca. Mas a ressaca maior foi ver que o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro apareceram mais fortes nessa eleição do que muitos imaginavam. Como é que você avalia o resultado geral? Foi bom? O ex-presidente Lula venceu no primeiro turno? Não foi tão bom porque não venceu no primeiro turno? Qual que é o seu balanço desse último domingo? Querido Leonardo, eu quero cumprimentar todo o nosso público, a você e a todas as pessoas que estavam, inclusive, ansiosas por esta reflexão. É meu dever aqui, neste momento, fazer uma reflexão das questões decisivas deste processo social e também eleitoral. Então, eu quero começar pelas questões, eu diria, mais contundentes, as questões estruturantes, as questões determinantes desse momento da nossa vida política e vida social. Primeiro passo, eu não gostaria de chocar o nosso público que nos acompanha, queridas amigas e queridos amigos que veem esta entrevista e há muito tempo nos acompanham, mas preciso fazer uma reflexão de alta envergadura no termo daquilo que é seu impacto. Efetivamente, nós tivemos uma porcentagem que não é total, mas também não é minúscula, e não adianta querermos saber aqui qual é a exata porcentagem disso, porque até este momento não há possibilidade de aferir com exatidão qual seja este espaço, mas o fato é que nós furamos com esta eleição mais uma fronteira do reacionarismo no Brasil, na formação social brasileira. Em 2018, nós vimos de um processo histórico no qual o conservadorismo brasileiro teve a fome e a vontade de comer. Então, encontrou uma campanha de muitos anos contra a esquerda e o PT, e a primeira pessoa que galgou este cavalo conduziu o conservadorismo brasileiro à eleição, que foi este atual mandatário do país. Pois bem, naquele momento, qualquer um que pulasse à frente desse barco conduziu o barco. Agora, em 2022, não é mais isso. Em 2022, nós tivemos quase 1 milhão de mortos na pandemia de Covid no Brasil. Nós tivemos um desastre governamental como não há notícia na história do país, nem os piores governos da ditadura militar foram tão péssimos quanto este. Então, a pensar em João Figueiredo e coisas mais, Costa e Silva, enfim, não se viu tamanho descalabro. Mesmo assim, 43% dos que foram votar no Brasil votaram nesta pessoa. Não quero dizer que esses 43% tiveram aqui uma aderência, eu diria, reacionária plena a este mandatário, mas uma porcentagem desta gente aderiu diretamente. Esta gente votou em candidatos a governo, Senado, e Assembleia e Câmara, que foram determinados pelo dedaço desta liderança reacionária. Então, o que se passa é que nós, efetivamente, temos um grupo, uma porcentagem de brasileiras e brasileiros que está muito ligada, porcentagem muito ligada a esta figura de condução reacionária do país,
E isto tem alguma fumaça, embora não tenha ainda a estruturação, mas já tem alguma fumaça de uma condução que possa parecer aqui de extrema-direita quase fascista. Não é para a população inteira, mas é para um grupo. Ou seja, se este mandatário do país, se os que pertencem a esse círculo de governo matarem, deixarem morrer, e isso aconteceu, deixar morrer pelo menos, fizerem descalabros, mesmo assim haverá quem vote nessa gente. Então, pode ser o pior ministro da saúde da história, que não consegue dar a mínima logística, ele ganha uma eleição para deputado. Pode ser alguém que fale as palavras e as afirmações mais toscas, esta pessoa ganha eleição. Então, é preciso dizer que nós avançamos uma quadra neste processo de reacionarismo do Brasil. Eu estou fazendo este alerta aqui, agora, e pus um peso no ombro da nossa análise histórica e vou tirar um peso. Então, Leonardo, esta minha reflexão, eu quero fazê-la com muita veemência numa análise científica, para que nós entendamos que o quadro não é simplesmente um canto, e eu não gosto de pessoas que cantam de modo genérico, para apontar uma escalada do reacionarismo, porque ao apontar todo dia, no dia em que a escalada vem, contudo, nós já não temos mais a argumentação que sensibiliza as pessoas. Não se pode usar a palavra fascismo à torto e direito, não se pode usar indistintamente, mas estou dizendo que uma peça a mais se moveu, e não é fascismo ainda, mas é uma peça a mais de extrema-direita, um líder das massas. As massas se identificam com ele não pela virtude dele, mas pelo defeito que ele tem, e as massas também têm. Então, esta dita elite econômica, esta classe média, esta gente que tem uma falta de altruísmo e vê alguém que também tem essa falta de altruísmo e tudo vai bem com essa pessoa, então também será bem com essas demais pessoas, e essa gente é reputada do bem, cidadão de bem, cristão, gente que vai para o céu, escolhida por Deus, meritocracia e coisas mais. Então, é um paraíso para uma certa parcela da subjetividade da nossa gente. Eu pus um peso enorme no ombro e vou tirar do outro. Um bom pedaço dessa eleição, no entanto, não tem explicação que advenha de relações que possam parecer de extrema-direita ou fascista. Metade desta eleição, eventualmente, advém das fórmulas tradicionais do domínio político, decantadas e assentadas há décadas e, eventualmente, séculos no Brasil. O que eu quero dizer por isso? Quem tem a máquina do poder político, do poder econômico e do poder ideológico ganha eleições, e isto é uma tradição no Brasil que já vem de muito tempo. Então, eu quero dizer que não é por milagre que o Sudeste faz uma votação expressiva para essa gente de extrema-direita e o Nordeste faz uma votação expressiva para a centro-esquerda. Não é por milagre, é porque há governantes aqui no Sudeste que são pendentes à extrema-direita, usam a máquina pública, os favores, as articulações relacionais do cargo, amizade com o prefeito, base social, gente que faz campanha, usa tudo isso e ganha, portanto, ganham elementos próximos dessa gente. No Nordeste, governadores, deputados que são de centro-esquerda e sabem utilizar também a máquina como utiliza o Sudeste, essa gente, então, faz no Nordeste um bom uso eleitoral. Portanto, o que faz a diferença de Nordeste e Sudeste não é que potencialmente haja uma diferença ideológica substancial entre esses dois estratos, é que, efetivamente, o enraizamento da política com a milícia no Rio de Janeiro já é bastante exacerbado. Então, há uma indução à extrema-direita, porque a extrema-direita tem relações com as milícias. Em Minas Gerais e São Paulo também há governos de cariz, de perfil, de direita mais assentada, de direita bastante quase inclinada ao reacionarismo. Observem que este atual mandatário de São Paulo se diz entusiasmado com o atual mandatário do país e, portanto, se engaja em sua campanha. Observemos nós que o Nordeste tem outro perfil. Por lá, efetivamente, nós temos governantes mais esclarecidos, nós temos pessoas com uma articulação social melhor. O Nordeste hoje, em termos de cultura política, está sofrendo um arejamento que demais regiões do Brasil não necessariamente estão sofrendo,
Então, o que nós temos aqui ainda são instrumentos tradicionais, e igreja, e, eventualmente, a participação política, eu diria, comezinha. Isto é o que nós falamos há muito tempo. O Leonardo, inclusive, tem comigo este debate com muita alegria e com, enfim, esta reflexão comum que tanto tempo fazemos, que são os aparelhos ideológicos, os aparelhos políticos, os aparelhos econômicos, os aparelhos de repressão e também os ideológicos. Então, quem controla o WhatsApp, quem controla a televisão, quem controla a religião, quem controla o domínio do bairro, a sociabilidade do bairro, ganha uma eleição. Então, eu pus um peso no ombro do nosso tempo, com o fato de que, em 2018, muita gente não votava nessa figura porque o conjunto da obra que ela produziu era um conjunto já desse nível. Votava na esperança de que essa pessoa fosse um mito. Hoje, vota pelo conjunto da obra, isso quer dizer, não importa a obra que faça, estarão juntos. Então, isso é um peso enorme, porque uma parcela da população se induziu à extrema-direita. E outro peso eu estou tirando, porque efetivamente não se ganha mais votos para a esquerda, porque a esquerda foi dizimada politicamente em 2018, ela tem poucos deputados, ela tem pouca base mesmo para fazer propaganda com o santinho, com chegar lá no dia da eleição e poder conversar com a comunidade. Então, o Sudeste já tinha sido dizimado. Ele continua aqui num processo mais ou menos igual daquele tempo, com pequenos, inclusive, soluços até de melhoria. Então, para o que foi São Paulo em 2018 e o que é São Paulo agora, é até um avanço que temos de lá para cá. Então, eu estou dizendo que não se deve fazer uma leitura que diga assim: tudo piorou ou tudo melhorou, há toda a esperança ou há todo o desespero. Nós precisamos saber cientificamente quais são as peças que estão postas, algumas delas, as de sempre. Nada mudou neste quadro das peças de sempre. Quem tem prefeito, quem tem vereador, quem tem deputado, quem tem senador, quem tem governador e a máquina presidencial, isso continua fazendo uma enorme porcentagem de votos. O que mudou é que há um grupo blindado para o qual pode o presidente da República fazer qualquer coisa. Há aqui uma noção que é aquela que eu chamo a atenção de você que me acompanha, querida e querido companheiros que me acompanham, que é aquilo que Carl Schmitt um dia anunciou, que a política se divide entre amigo e inimigo. Eu trato disso, desenvolvo essa reflexão num livro meu que se chama Filosofia do Direito. Falo de política e direito por lá, capítulo 14. Carl Schmitt disse: chega um ponto na política que o fundamental é quem está comigo, quem está contra mim. Isso é quase uma antessala do fascismo, mas isso já está acontecendo. Então, quem é do lado da gente do bem, qualquer coisa pode fazer que essa gente do bem vota nessa pessoa. Quem é inimigo, porque é comunista, é do sei lá o quê, enfim, invenções quaisquer. O que importa é que é um sentimento de grupo, e o fascismo é alguma coisa de grupo. Então, estou dizendo que uma peça se moveu para pior, e as peças ruins de sempre se mantêm igual, apenas no atual momento, aquilo que é o campo da centro-esquerda nem tem muito acesso a essas peças, onde teve, que é no caso do Nordeste, deu um show. Não, muito interessante essa sua análise. De fato, o governo usando todos os instrumentos, elegendo seus aliados e tal, mas o resultado foi um choque para muita gente, inclusive da direita brasileira. O que a gente está assistindo no dia de hoje? Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, declarando apoio ao ex-presidente Lula. Armínio Fraga já havia declarado apoio ao Lula no dia de ontem também. Simone Tebet declarará hoje apoio a Lula. Bom, ponto fora da curva é o Michel Temer, que fecha com o Bolsonaro. As pessoas estão até dizendo que o satanista apoia Jair Bolsonaro. Você enxerga, Alisson, diante desse choque que essa eleição provocou, uma divisão relevante da classe dominante brasileira? Em termos, querido Leonardo, a classe dominante de qualquer país é a classe burguesa. Esta classe sempre é de direita. Portanto, o Estado é de direita, não importa quem administra o Estado. O Estado é uma forma do capital, eu falo disso no livro Estado é Forma Política. O direito é de direita, as instituições de repressão são de direita, basicamente os exércitos do mundo, eles são constituídos com o mesmo perfil ideológico, eles são armas de repressão contra as massas, contra o povo. Então não há o que fazer aqui nos termos das estruturas. Há algo a fazer, mudar as estruturas. Não há o que fazer para administrar essa estrutura melhor. Pois bem, então
para mim, as burguesias dos países sempre pendem à direita, porque a direita é exatamente a inclinação para a qual seus lucros se exacerbam, a possibilidade de desmatar à vontade, no caso dessa gente aí do centro-oeste barra norte do Brasil, que é onde, inclusive, regiões nas quais o voto foi mais expressivo ainda para a extrema-direita, norte do Mato Grosso, sul do Pará, sul do Amazonas, Rondônia, Acre. Então, são as fronteiras do desmatamento do Brasil. Tanto é que o sul do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, Goiás, não foram tão expressivos ainda quanto foram o norte do Mato Grosso ou o sul do Pará nessa eleição de agora. Pois bem, o que estou dizendo é que a burguesia sempre penderá para a direita. Em raros momentos, ela come com talheres, nos momentos nos quais uma certa estrutura liberal é ótima para os seus negócios. Então, via de regra, esta direita, esta burguesia que come com talheres, ela tem aqui uma função industrial, ela tem uma função de serviços ou comércio mais expressiva. Como o capitalismo do Brasil, ele praticamente regrediu ao ponto de ser do latifúndio, da exploração agropastoril mineral, e coisas nesse nível, então não tem nenhum trato urbano, e mesmo que tenha algum trato urbano de prestação de serviços ou de vendas, a venda é essa loja aí que emula a Estátua da Liberdade de plástico, então tanto faz, enfim, ninguém vai lá para comprar talheres de prata, vai para fazer passeio, para comprar blusa. Então, o que eu estou dizendo é que, para esse padrão, não há uma inclinação de centro liberal, há um pendor de extrema-direita, e é efetivamente aquela imagem clássica de alguém que come o churrasco, corta o churrasco dente. Enfim, uma vez estive numa ocasião na qual um empresário fez a questão de mostrar para mim que ele portava um canivete no bolso, abriu o canivete, pegou a carne do churrasco, cortou com o seu canivete. Enfim, uma questão como esta do orgulho de poder cortar uma carne, só faltou cortar com a mão, enfim, qualquer coisa assim. Pois bem, para esse movimento, eu não vejo nenhuma inclinação fundamental para chegar ao centro. O que faz chegar ao centro e não à extrema-direita são alguns setores da burguesia do Brasil e da elite política que eventualmente estejam impedidos de estar próximos dessa extrema-direita. Então, alguns setores, por exemplo, do PSDB, que advém do tempo da resistência à ditadura militar e que não atravessaram o Rubicão e não foram para o lado de lá. Então, gente que tem algum ainda, eu diria, lustro daquele tempo, mas que flertou com a extrema-direita por muito tempo. Então, eu posso dizer aqui do ex-governador de São Paulo, José Serra, que foi quem abriu a porta do inferno, mas que tem alguma história muito no passado de contradição com a ditadura, combate à ditadura, ou então não apoio à ditadura, e essa gente, então, fica aí numa certa reflexão sem muita coerência de apoiar Lula para presidente e o candidato a governador do atual presidente. É semifascista, né? É meio fascista só, não é inteiro. Enfim, é um barco peculiar, enfim, ele roda para qualquer lado. Pois bem, então, o que estou dizendo é que não vejo grande inclinação dessa gente. O fato é que o que está se passando hoje no Brasil é um movimento que não é original, não inova nos termos de que o povo esteja sensibilizado de outro modo. Eu gostaria aqui de lançar mais uma reflexão às companheiras e aos companheiros, que é o fato de que não se alarmem com a novidade de gente que faz arminha, de gente que pode ver o seu líder falar qualquer absurdo e mesmo assim essa gente vota no seu líder, porque nesta relação política entre amigo e inimigo, esta relação schmittiana, o professor Gilberto Bercovitch é um dos grandes estudiosos de Schmitt no Brasil, nesta relação schmittiana de que tem um lado com o outro, basicamente as pessoas são de direita porque odeiam a esquerda. E odiar a esquerda é um processo que vem de 200 anos. Desde que a esquerda é esquerda na Revolução Francesa, a direita cria e cultiva um ódio à esquerda. E, portanto, religiões há 200 anos têm a função primordial de inculcar conservadorismo nas pessoas para terem ódio da esquerda. Então, basicamente, as religiões têm essa função, os aparelhos ideológicos têm essa função. Pois bem, faz muito tempo no Brasil, faz mais de um século, que o povo se organiza para responder politicamente ao estímulo que lhes é
aos estímulos que lhes são dados, as pessoas respondem a isso do seguinte modo: eu tenho que ser um cidadão de bem, eu tenho que ser uma pessoa do bem. Ser do bem, o meu patrão, a televisão, o jornal, o rádio, etc., dizem que é ser de direita. Inclusive, o nome favorece na nossa acepção, porque direita e direito parecem muito similares. E esquerda tem toda uma tradição por aí que esquerda assoa para muita gente como algo nocivo. A mão esquerda e a mão direita, a pessoa boa está sentada à direita de Deus. Enfim, toda uma tragédia pela qual, na Revolução Francesa, o povo maravilhoso, os amigos do Robespierre, quando tiveram lá a Assembleia Francesa, eles deviam ter trocado de lado, porque aí essa gente que efetivamente destrói o mundo e mata o povo devia ser chamada, então, sentada do outro lado, pelo nome de esquerda. Mas tudo bem, o nome aqui não é o que me importa. A questão decisiva é que o nosso povo, há 100 e tantos anos, é cultivado para ser contra a esquerda. Então, observemos nós que são raros os momentos nos quais embaralha a extrema-direita e a condição de esquerda e, eventualmente, alguns elementos da direita vêm ao centro. Eu diria que a nossa geração está mal acostumada, porque o padrão da década de 80 até os anos 2000, esse padrão de 30 anos, ele é a exceção, e disso eu falo também num livro meu que se chama Crise e Golpe. Este momento é exceção, quando havia pessoas de centro. Então, quando houve um tucano, quando houve uma pessoa dita liberal de direita ou de esquerda, no final das contas, o povo é de direita e direita pendente ao extremo. Leonardo, a tese que eu quero aqui expor a todas e todos é que nós voltamos a um padrão de divisão social como a da ditadura. E na ditadura dava quase meio a meio, sendo que metade era a Arena, metade é MDB. Pela primeira vez, nós conseguimos regredir dessa massa fluida dos 30 anos de pós-ditadura e nós voltamos ao padrão dos militares. Então, essa gente que é de extrema-direita é a Arena. Então, tem um líder como o da Arena, que louva a Arena, que louva a ditadura militar, e essa gente, não importa quanta gente se matem, não importa o Rubens Paiva, não importa o Vladimir Herzog, não importa o Marighella, não importa nada. Pode matar à vontade que essa gente está feliz. É o povo da Arena. E nós estamos agora decantando o MDB. E o MDB tinha gente que um dia flertava com a extrema esquerda e tinha gente palidamente democrata, que era uma certa direita, que por não ser da ditadura, vinha ao MDB. Então, o que está acontecendo hoje, inclusive no campo das esquerdas, é que PT está se tornando o MDB do passado, e essa gente que um dia se fantasiou de tucana, PSDB, qualquer coisa assim, voltou a ser Arena, então a gente está no meio a meio da ditadura militar novamente. Não, muito interessante, e o que prenuncia também o fato de a gente estar quase numa ditadura, né? Que é o que muitas pessoas temem caso haja a reeleição, porque o quadro político já espelha essa situação. Vou ler alguns comentários aqui, Alisson, antes de devolver para você. Vou começar aqui com a Roberta Graff, dizendo: Alisson, muito obrigada por seu livro sobre fascismo, divulguemos. Acabou de lançar um livro importantíssimo sobre fascismo, pela Boitempo. Amanda, parem de falar do vídeo do Bolsonaro comendo índio, isso vai alimentar o ódio contra povos indígenas, né? Wilton Santos, professor, você não acha que o auxílio emergencial e o orçamento secreto foram decisivos nas eleições? Acho que o Alisson falou sobre isso no começo, né, sobre como governos operam seus instrumentos para se manter no poder. Isabel, mas vou te passar para falar sobre isso também. Isabel Perides apoiando, Luiz Parra dizendo: elite podre, o povo vai para a rua e agora vai ser do jeito do Lula, ou vai ser fascismo. Chega de apoio hipócrita. E Edmundo fala: Alisson, nesse contexto, que dizer do pobre de direita? A gente já falou várias vezes sobre isso, né, sobre esse tema, e você falava sobre como a ideologia, na verdade, captura pessoas e coloca elas a serviço, na verdade, dos seus algozes, né, no final das contas. Mas o que eu quero te perguntar, Alisson, é sobre, aproveitando o que você falou, né, dessa divisão, de um lado a Arena, de outro lado o MDB. Então o Lula vai se transformando, vamos dizer assim, no último bastião para tentar salvar o que sobrou da Constituição de 88. Uma espécie de Tancredo, né, um super Tancredo para salvar o que sobra de democracia no Brasil. Olhando para essa eleição, de um lado, vamos dizer assim, um projeto de Pinochet, de outro lado, um Tancredo. Quer dizer, como é que você vê as probabilidades de vitória de um lado e de outro?
Eu disse há alguns meses, querido Leonardo, aqui para você, para o nosso público 247, que a construção deste momento do golpe de 2016, lá, o impeachment de Dilma Rousseff, de lá até hoje o desenrolar das coisas, neste momento faziam com que Lula encarnasse a figura do Tancredo e Alckmin encarnasse a figura do Sarney. Até aqui, tudo que eu falei naquele momento está muito claro até esta situação. Isso não é nenhum xingamento nem nenhum elogio, isso é só uma constatação bastante material e concreta, até mesmo porque se alguém dissesse assim, mas puxa vida, veio o Sarney e que coisa absurda. Sim, nós tínhamos a opção, do outro lado, Paulo Maluf, enfim. Então, não me parece que também tenhamos alguma coisa aqui nesses termos que seja por si só o problema. O problema é a estrutura que gera isto. Então, efetivamente, nós temos aqui, de um lado, uma espécie de Tancredo / Sarney, e do outro lado, uma figura bastante exótica, porque ela tem os maus modos do João Figueiredo, mas tem um carisma que, eventualmente, nenhum destes ditadores do passado teve. O carisma, inclusive, no sentido não de qualificação positiva do termo, estou dizendo, inclusive, nos termos nocivos desta dimensão. Uma identidade com os defeitos da população, com os defeitos da burguesia, que é plena. Enfim, tudo que as pessoas desejam no seu inconsciente não podem revelar, não podem exprimir, essa pessoa exprime. Então, é um gozo psicanalítico para muita gente, esta pulsão de morte, esta pulsão por oprimir, por explorar, por fazer o mal e não ser pego, quaisquer coisas nesse nível. Pois bem, por não ter aqui a marra moral, imaginem o gozo da liberdade que é poder matar, falar livremente qualquer besteira e nada lhe acontecerá. É o sonho de qualquer criança, é o sonho de ser um super-homem. Enfim, posso falar qualquer coisa que, se eu for de extrema-direita, eu serei ainda cidadão de bem e Deus me escolhe e me leva para o céu. Eu posso fazer a arminha e Deus gosta de mim. E quem defenderá a paz, se for comunista, Deus cospe nessa pessoa. É o paraíso dos desejos psicanalíticos, esta figura que se projeta como tal. Todo o mal se pode fazer, nada de mal lhe acontece. E o todo bem... mal será perdoado, né? Todos os crimes estão liberados. Ele atrai todo tipo de canalha, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, não pensem vocês, meus prezados e prezadas, que se deva fazer o seguinte modo de reflexão. Nossa, que enganação da nossa gente, que enganação do nosso povo. Não é enganação, é uma fala direta aos impulsos psicanalíticos mais profundos do prazer e da repressão. Todo mal será realizado, nada acontecerá contra isso, e, inclusive, será chamado de cidadão e pessoa de bem, e Deus gostará dessa pessoa. O que mais falta? Enfim, não falta... saem os escrúpulos, enfim, saem as tratativas de autorreflexão, sai a ciência e o saber elaborado, e vem binarismos como estes, enfim, sou do bem, comunista, bem e mal. Vejam que é uma regressão aos desejos infantis, uma regressão da mais profunda. Enfim, é algo que se põe aí no nível de um prazer extraordinário, da banalidade, aqui eu diria, da desgraça deste horizonte de formação psíquica. Então, estou dizendo nesses termos que esta dimensão, ela faz uma cadeia de constituição de subjetividade na qual o burguês, a classe média, o pobre e estas lideranças de extrema-direita, todos se identificam. Neste quadro, efetivamente, a política tradicional, que é essa que tenta recompor o centro, que tenta defender a república, a virtude da lei, etc. e tal, os senhores esqueçam, isto já foi. Isto não tem condição de parar de pé. É o que eu tenho insistido faz muitos anos, eu sei que muitas e muitos daqui me acompanham nesse sentido, inclusive acompanhando os livros. Não há condição de sustentar hoje um regime liberal de centro, centro-esquerda, centro-direita, esta fantasia do republicanismo. Ou nós colocamos os termos devidos, falamos grosso, mais grosso do que eles, e dizemos a sociedade está errada de ponta a ponta, e vocês estão mantendo esta sociedade, vocês que são antissistemas, vocês não são antissistema, vocês estão mantendo a exploração capitalista, vocês estão mantendo a hipocrisia social, vocês estão falando de Deus e, no final das contas, a fala de vocês é demoníaca. Vocês têm que parar com isto e vamos a um ponto no qual
temos que mudar a estrutura social e aí sim é bater no mais forte de todos. Aí é bater no capital, aí é bater no banco, é bater no latifúndio, é bater no explorador do país e não ficar ao lado dele para bater nas vítimas de sempre, que são os coitadinhos do mundo. A mulher que fez aborto, a moça que pediu seus direitos, o menino ou a menina LGBTQIA+, que estão apanhando na rua. Bater nessa gente não é sinal de força, é sinal de fraqueza. Então você, que é sensibilizado pela extrema-direita, venha, por gentileza, mostrar sua força para bater em quem se deve bater, e não bater no coitado. Então, efetivamente, Leonardo, eu diria, não tem mais condição hoje de manter esse discurso institucional liberal, de manter esta ordem que até agora nos acompanha, o máximo que ela pode render, e eu não estou descartando a utilidade desse rendimento, o máximo que isso pode render é que no prazo de agora até o dia da eleição, faltam 20 dias, eventualmente se consiga ganhar a eleição, empurrar um pouco para a lateral este movimento fascista ou de extrema-direita do Brasil. Não é descartável esse processo, é importantíssimo que se o faça, mas isto não basta para estancar esse processo de reprodução social. É preciso muito mais do que isso. Eu vou aproveitar a sua fala para trazer um ponto, até trazendo um artigo que eu publiquei nessa manhã, aqui no Brasil 247. Antes, vou ler os comentários aqui, a Roberta Graff dizendo: esta pulsão de morte é justamente o fascismo, consequência do capitalismo. Fascismo tem técnicas de manipulação psicológicas profundas, né? E eu quero abordar cada vez mais esse tema. Cantonier dizendo: melhor análise política, social, psicanalítica do primeiro turno do Brasil atual. Incrível, ficou tudo mais claro. Eu fiquei até mais calma, porém mais desnorteada. Tem saída ou o mundo é assim mesmo, né? Você falou, Alisson, que há momentos em que, vamos dizer assim, o capitalismo, né, ou a democracia liberal tenta comer com talheres. E há momentos em que ela mostra a sua cara destrutiva. Mas ela nunca mostrou uma cara tão feia como no Brasil atual. E há quem diga que o Brasil é o grande laboratório do fascismo no mundo. Hoje de manhã, eu publiquei esse artigo aqui, que trata do seguinte. Eu digo o seguinte: olha, Lula está sendo chantageado pelo mercado, querem o Ministério da Fazenda e a manutenção dos dividendos da Petrobras. O mercado está dizendo para o Lula mais ou menos o seguinte: Faria Lima, Wall Street, dizendo assim: olha, Lula, nós podemos até te apoiar, né, mas você tem que entregar tudo. Caso você não entregue, a gente fecha com o fascismo com a maior naturalidade, sem nenhum problema. Mais ou menos reduzindo, trazendo isso de uma maneira simplificada. E aí, hoje, num programa que a gente fez de manhã, o Bom Dia 247, surgiu uma discussão que foi mais ou menos a seguinte: olha, esquece esse negócio de combater neoliberalismo, já foi, não tem mais jeito. E agora, de fato, o que está sendo discutido é isso mesmo. Vamos botar o Armínio Fraga como ministro da Fazenda, vamos fazer o nosso neoliberalismo com uma certa fachada. O Lula vira uma espécie de Fernando Henrique Cardoso, né? E a gente, pelo menos, tira esse bode da sala, essa coisa horrorosa chamada Jair Bolsonaro. Como se o Lula tivesse que aceitar uma rendição, né? Como é que você vê esse momento atual? E se a gente vai ter que, por exemplo, que hoje é o dia do apoio do Fernando Henrique ao Lula. Fernando Henrique Cardoso promoveu o golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Ele se associou ao Michel Temer para promover o golpe. O Fernando Henrique, olha que interessante, como ele ficou nos bastidores do golpe de Estado, ele não contaminou tanto a sua imagem. E aí ele se associa ao Lula e limpa um pouco a sua imagem. O Michel Temer, como foi o protagonista do golpe de Estado, ele não tem mais imagem para limpar. Ele não tem biografia, ele não tem reputação. Então ele pode se associar ao fascismo abertamente. Eu queria te pedir para falar sobre isso, né? Sobre esse momento em que você tem os golpistas se dividindo, um lado querendo comer com talheres, um lado ligando o botão do foda-se, vamos dizer assim, nesse momento trágico, e setores da esquerda dizendo o seguinte: não, olha, vamos salvar o que der e depois a gente vê o que faz. Leonardo, querido, hoje, na nossa estrutura de sociabilidade, e não é só Brasil, é mundo inteiro, nós mudamos, inclusive, nosso modo de atenção às coisas. Essa é uma dimensão decisiva. Hoje, o celular nos dá a possibilidade de sermos interpelados e induzidos às coisas no átimo de segundos. Tanto é que o YouTube e outros mais, eles, quando vem uma propaganda de anúncio ou algo assim,
sabe que as pessoas, essas plataformas sabem que as pessoas ficam tantos segundos e depois daí já dispersam. Então, se querem vender alguma coisa, tem que dar nos 5 segundos iniciais toda a possibilidade de comprar alguma coisa. Pois bem, estou dizendo que não é um problema só de gente iletrada. Até pessoas letradas, em qualquer lugar do mundo, essa gente está mudando as cognições cerebrais porque elas são interpeladas com muita ênfase, muita radicalidade para comprar, para fazerem tal coisa, prestação de serviço tal e qual, para tomarem identidade tal e qual, para escolherem coisas em um segundo. Portanto, o que estou dizendo é que o ritmo da cognição cerebral, da formação psicológica de alguém, é muito rápido e muito incisivo e determinante. E o plano daquilo que se chama de esquerda, que no Brasil é só liberal, não é uma esquerda engajada, não é uma esquerda revolucionária, não é uma esquerda que lute ideologicamente, é só uma esquerda que fala em águas plácidas. Então, faz uma campanha na base de samba e festa e todo mundo fazendo assim. Isso não chama a atenção das pessoas porque não tem força de interpelação. E a direita, que também era mais ou menos assim, perdeu e já foi para o espaço. Só restou a extrema-direita, que esta se interpela violentamente, seja homem, seja mulher cristã, seja honrada, seja corajoso, qualquer coisa que, enfim, não importa o conteúdo, o que importa é a forma da interpelação. Pois bem, o que eu estou dizendo é que neste movimento, que adianta, já que 50% das pessoas são interpeladas pela extrema-direita, que adianta para 50% das pessoas de cá dar águas mais plácidas ainda a elas? Quem já não é fascista já está nessa água de cá. A água mais plácida só atrapalha essa gente, porque observemos nós, quem vota no ex-presidente Lula hoje gostaria de ver um engajamento de esquerda mais decisivo. E não vem uma palavra decisiva, não vem uma dimensão de ter inimigos. Então, quando alguém não tem inimigo, todos podem ser amigos. Eu acabo com essa dimensão política schmittiana, do Carl Schmitt, eu acabo com essa dimensão de que eu tenho um outro lado. Se todos podem ser meus amigos, ninguém é meu amigo. Porque, para falar aqui também, em termos filosóficos, Heidegger, de quem minha querida mestra Jeanette Mamã é um dos grandes elementos referenciais do Brasil, Heidegger, ele já dizia que todo mundo e ninguém é a mesma coisa. Se alguém é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém. Portanto, nesta dimensão, que estou dizendo é que agora, se o ex-presidente Lula e o PT e os partidos coligados resolvem ainda tornar essa água mais plácida com o mercado financeiro, etc. e tal, torna o campo de 50% de cá mais calminho ainda, dá mais maracujina para o campo de cá. E o campo de lá está tão excitado com quaisquer besteiras, quaisquer interpelações do Satanás, enfim, não importa o quê, que esse campo tem uma energia vital impressionante. O campo de cá está fazendo acordo com essa gente inimiga, essa gente que nada dará para nada. Então, o que estou dizendo é o seguinte: quantos votos o acordo com o mercado financeiro traz neste momento? Não traz nenhum, traz 10 votos pingados. Efetivamente, a Faria Lima odeia o PT. Se a Faria Lima pensa que o PT é o comunismo e o PT é anticomunista, imaginem que não tem o que fazer com essa gente. Então, não tem o que esclarecer com essa gente. Se essa gente, por um acaso, resolve votar no ex-presidente Lula contra o fascismo, tem que votar no Lula ou em qualquer um, enfim, porque não se pode votar em fascista. Pois bem, então o que estou dizendo aqui é que não tem razão para isso. Esse seria o momento do ex-presidente Lula voltar à energia do início dos anos 80 e dizer: aqui vai a minha marcha e marcho com os brasileiros e eu vou tomar voto do outro lado. Porque, eventualmente, o outro lado quer ver decisão, força, coragem, vontade. E do lado de cá é só o sambinha, é só esses músicos de classe média que o povão odeia. Esse perfil de músico de MPB da década de 70, o povão odeia uma coisa como tal. Isso não ganha um voto, isso, na verdade, atrapalha em termos de voto. E, eventualmente, nós precisaríamos dar a energia de condição das massas. Você acha que o Lula está fazendo uma campanha elitista, então? Dá dó de dizer isso, porque, efetivamente, dos candidatos que se apresentaram, dos candidatos competitivos que se apresentaram nessa eleição, é aquele que tem um total engajamento com o interesse do povo, é aquele que vai numa reunião dos empresários e ele tem a sensibilidade de cumprimentar a cozinheira na cozinha do restaurante chique ou algo assim. Então, é com muita responsabilidade que se diz é uma campanha elitista, porque efetivamente há muitos elementos engajados nessa luta que não são
que não são simplesmente ignorantes do quadro geral da nossa gente e queiram só banquetear nestas mesas fartas da elite. Então, é com muita responsabilidade que eu digo isso. Do outro lado, nos termos objetivos da ação política, sim, é uma campanha de uma certa elite. É uma elite política, Fernando Henrique Cardoso, outros mais, é uma certa elite política que já não existe mais. Hoje anda ganhando uma eleição fulano que não tem nenhuma expressividade, gente que cuspiu no chão e deu risada, gente que ganhou no truco e fez TikTok, qualquer coisa assim. Então, já foi o tempo dessa gente que comia com talheres, etc. e tal. Pois bem, o que estou dizendo aqui é que esta campanha é elitista nesses termos. E, claro, uma campanha, como toda campanha dentro do capitalismo, porque a centro-esquerda é tão capitalista quanto a extrema-direita, não sai do capitalismo, embora dê benesses para o povo, mas uma campanha toda enraizada com o capital. Está faltando o quê aqui? Um engajamento com o povo. Então, esse engajamento que volto a dizer, não é que lhe falte coração, eventualmente é o único que tem coração, mas a fala para ir para frente demanda uma estratégia política de ser de esquerda. E ser de esquerda é exatamente o que engajaria 10 a 15% dessa gente que vota na extrema-direita, porque essa gente só é de direita porque eles ensinaram que ser de direita é direito. Se eu ensinasse que direita é ser de esquerda, que ser honrado é bater no poderoso para defender o fraco, por que alguém faria o contrário, bater no fraco para defender o poderoso? Essa pessoa seria tomada nos brios e viria para uma luta transformadora da sociedade. Então, este processo seria lindo, ver um engajamento nesse perfil, inclusive, não é no caso do ex-presidente Lula, porque ele tem toda a chance de ganhar a eleição, mas para alguns casos ainda que restam, de umas ou outras eleições de estados, se for perder, contagie o povo para estar unido, mas não fica diluindo, de tal modo que a esquerda é igual à direita. Vamos marcar território e dizer, agora vamos adiante, vamos mudar o quadro geral das coisas. Então, eu estou dizendo que eu gostaria de ver, nesse momento, a tomada de gente do outro lado, porque essa pessoa que quer ser honrada, que quer ser viril, que quer ter dignidade, a dignidade é ser transformador das condições sociais. Bom, agradeço, Alisson. A Lena Pacheco dizendo assim, ó, lembrando aqui, canal Edson Custódio mostra vídeo com Bolsonaro dizendo que comeu carne humana sem problema nenhum, né? Sempre chocando, né? E aí dizendo que ele disse, eu comeria o índio sem problema nenhum, dicção infernal. Nuggets nos apoiando e Marcelo dizendo, caros Alisson e Atush, qual a sua opinião sobre o trabalho da Soberana TV? Eu ainda não conheço, mas tenho interesse em conhecer. Você conhece a Soberana TV, Alisson? Não, nunca ouvi, Leonardo. Mas estamos abertos aqui a conhecê-la. Alisson, quero te perguntar, então, você falou o seguinte, olha, o apoio do mercado não dá voto, o Lula tem que buscar a energia dos anos 80, se reconectar e dialogar com o povo, né? Você acha que está na hora, então, de mudar o eixo da campanha nessa direção e ocupar as ruas e fazer uma coisa muito mais incisiva do que vem sendo feito até agora? Deveria ter sido feito isso, querido Leonardo, há 6 meses, eu falei isso no começo do ano, inclusive aqui na TV 247, nós estávamos despreparados, para falar nos termos antigos, desapetrechados de armas para um momento como esse. Deu uma virada como essa, a gente não tem nada, porque eu volto a falar, foi a musiquinha, o congraçamento, o artista abraçando artista e etc e tal, e o povão olha para isso, vê uma imagem do outro, que é do bunker, que é uma imagem quase de terrorista, ele passa mais verdade, esteticamente. Só que, no caso dessa pessoa, que é hoje mandatária do país, é uma estética fake, enfim, é um fingimento total. Mas é isso que fala para o povo, enfim, é uma verdade, sangue no olho. O mundo de hoje, capitalista, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão desesperadas, não tem explicação nenhuma de nada. Não faz sentido a vida de nenhuma pessoa. A vida é péssima, não sobra um aspecto da vida de alguém que esteja bom. Família desagregando, gente que não tem nenhum sentido na vida. Ver uma pessoa na Cracolândia e ver alguém de terno e gravata, é tudo igual. Enfim, a vida é uma desgraça para todo mundo. Porque não é que da Cracolândia é pior. De terno e gravata, está pensando em se matar. A outra está pensando que a vida não faz sentido. O outro se imagina gordo. A outra se imagina feia, etc. Então, ter dinheiro, não ter dinheiro, ser da Cracolândia, ser da igreja, não está fazendo sentido nenhum para as pessoas e também até a pessoa muito fanática sabe que ela está, em termos religiosos, numa vida muito constrangida, a vida não faz sentido porque alguém no Instagram mostra que ele está no camarote bebendo e aqui a outra está reprimida. Então, não faz sentido uma vida como tal. Eu estou dizendo que a vida do capitalismo contemporâneo, a crise do capitalismo atual, o capitalismo pós-fordista, como eu falo nos meus livros,
Esta crise, se alguma pessoa fala em paz, se alguma pessoa fala em concórdia, num mundo no qual a pessoa só tem tristeza e desgraça e não entende nada, isto ofende a sensibilidade da pessoa. Dizer de alegria, os artistas e intelectuais celebram a democracia. A pessoa está passando fome, isso quer dizer, você não está vendo o meu sofrimento. Então, quando vem alguém, que é uma mentira, é fake, e fala assim, você que é desgraçado, eu também sou porque eu como pão com farinha, pão com, sei lá, leite condensado ou algo assim. A pessoa que fala nesse nível, ela fala com mais verdade. Então, para um mundo de gente que está desgraçada, a desgraça revela. Agora, esta luta do povo sempre foi a luta da esquerda e deve ser a luta revolucionária. E esta foi a luta do PT da origem, aqueles barbudinhos feios, sujos. Essa era a imagem que se tinha na década de 80. No dia que começou a comer com talher, aí mudou a cabeça do povo. Aí o povo não entende mais nada. Por quê? Porque, efetivamente, hoje é um artista da classe média, que ele olha com um sorriso irônico e diz, vocês que acreditam nisso, naquilo, etc e tal. Isso vai humilhando o povo, vai fazendo uma clivagem de elite e o povo vai ficando de extrema-direita. Então, eu diria, é fundamental que nós resgatemos a força transformadora da luta contra o capitalismo. E enquanto a esquerda do Brasil não for capaz de falar contra o capitalismo, ela não tem discurso nenhum, porque, volto a dizer, ela tinha que xingar a exploração econômica. Agora, quando tenta fazer acordo, o povão sabe que o acordo vai ferrar com a vida do povão ou só vai dar migalha, e o povo também não quer migalha. O povo sonha com coisas que ele nem sabe o que são. Então, o que estou dizendo aqui é que nós precisamos começar a ter o discurso mais forte do que o da extrema-direita. Aí nós ganharemos. Maria de Fátima está dizendo algo que você certamente assina embaixo, está dizendo, esses acordos com o mercado financeiro não trarão votos, já temos 56 milhões de votos, podemos ganhar, é preciso conectar com o povo. Obrigado a Maria de Fátima. E o Paulo Boaventura dizendo, sim, as pessoas estão matando cachorro a grito. Então, a esquerda tem de partir para o pau e não falar de paz, né? Porque Sim. Também, quando se fala com as elites, também é uma conciliação, né? Dizendo, olha, veja bem, vamos fazer uma coisa, vai ser suave, vamos cuidar do povo, mas não vamos também contrariar seus interesses. No fundo, o Lula caminha no campo da conciliação também, né, Adson? Sim, esse foi o campo histórico do Lula, do PT, das esquerdas de modo geral, ressalvadas exceções valiosas e minúsculas dentro do PT e ressalvadas até alguns momentos do Lula também. E olha que interessante, quando a gente fala sobre essa questão da conciliação, e a gente ficava pensando, né, em muitas lives, né, que a gente fez aqui, será que os Estados Unidos preferem o Lula ou o Bolsonaro? Será que o mercado prefere o Lula ou o Bolsonaro? Será que as elites preferem o Lula ou o Bolsonaro? Né? Partindo da premissa de que as elites sempre vencem, né? Então, assim, e nunca de que o povo se impõe sobre a elite. Esse é o ponto que eu acho que é um ponto central. Parece que a gente está sempre aqui dizendo, não, veja bem, a coisa chegou a um ponto tal que as elites agora, vendo esse desespero, essa tensão, elas vão fazer uma concessão e vão deixar o Lula ganhar. Os Estados Unidos vão deixar o Lula ganhar porque o Bolsonaro é amigo do Trump. Né? Então, eu queria também te pedir até para avaliar um pouco sobre isso, sobre essa postura de quem está sempre esperando um favor que caia de cima. Aconteceu um movimento muito peculiar nas esquerdas do mundo. Enfim, não estou falando do Brasil. E aí, nesse movimento, também não estou falando só das esquerdas liberais. Esquerdas, inclusive, ditas revolucionárias, caem no mesmo erro. E o erro é fazer sociologia de ação, ao invés de fazer ação política. Sociologia da ação política. O que eu estou dizendo é que se eu for olhar o movimento social, eu sei que o capital ganha. Então, isso é uma constatação, eu diria que quase que óbvia. Se eu for olhar a luta do mais forte com o mais fraco, faço uma sociologia disso, e a luta do mais forte com o mais fraco ganhará nessa luta mais forte. Então, o que eu estou dizendo, eu remeto ao início da minha fala hoje nessa entrevista, é que se eu tenho um presidente da República que deu R$600 para o povo, que tinha orçamento secreto, que tinha a máquina na mão, sabia usar, porque a esquerda, quando esteve no poder, não sabia usar. Enfim, ela apanhou, nunca se viu um partido ser tirado do cargo tendo a caneta na mão. O PT foi tirado do cargo tendo a caneta na mão. Faltou, no mínimo, realismo político, faltou um mínimo de Maquiavel. Eu ficaria muito feliz se chegasse no Marx e no Lenin, mas como eu sei que é muito sonho, faltaria Maquiavel. Enfim, não teve o Maquiavel, o Bolsonaro é o Maquiavel. Ele sabe ler que se ele tem a caneta na mão, ele dá concessão para o povo gosta.
Enfim, ele dá estrada, promete abrir rua não sei aonde, etc. e tal. Enfim, não sei, imaginem este candidato a governador de São Paulo, o que deve estar prometendo de abrir rua, asfaltar estrada, etc. e tal, deve estar com o mapa do estado de São Paulo na cabeça e deve estar prometendo estrada vicinal, duplicação, aeroporto na cidade, etc. e tal. Isso faz a fantasia do povo. Então não pode vir simplesmente na cidade dizer assim, eu chego no estado de São Paulo e prometo a você que daria a cidadania. O povo não come cidadania, o povo não anda no seu carro na cidadania, o povo comprou um carro de ano 98 e o povo quer uma rua asfaltada, quer chegar na cidade da tia dele, que é a 70 quilômetros, quer uma estrada em linha reta. Enfim, o povo sonha com essas desgraças capitalistas. Pois bem, o que estou dizendo é que são materialidades dadas para o povo. Efetivamente, quando alguém se dá neste nível, que foi o caso do governo federal, que usou os instrumentos como tais, ele operou a política tradicional. Agora, o que eu digo é que as esquerdas, quando não têm este horizonte, elas perdem, inclusive, o meio de conexão com a realidade. É um louvor que eu faço aos governadores de esquerda do Nordeste, porque eles entenderam o jogo e eles põem toda uma mobilização política para chegar lá e conseguem 60% a 70% dos votos. Pois bem, neste atual momento, em que nós temos um lado profundamente excitado e o outro quase em águas plácidas, o outro está calminho, com esses artistas aí celebrando, com os políticos todos felizes, etc. e tal, esta injeção de ânimo é fundamental. Por que ela não vem? Porque, no final das contas, o governo, qualquer que seja ele no capitalismo, ele já é um negócio todo ele tratado nos bastidores. Então, a esquerda do Brasil e a direita do Brasil só fazem um processo eleitoral desde que todos os tratos já estejam bem assentados e os contratos já estejam bem estabelecidos. Então, a dificuldade maior do PT romper com esta placidez é que romperá com vários pactos com elementos da burguesia do Brasil, com gente para a qual já se prometeu que não vai reverter a privatização, que vai manter as concessões como tais, que vai eventualmente dar o dedo para não perder o anel para não perder o dedo. É muito isso que está acontecendo, né? Vamos entregar os dedos. Então, o que estou dizendo é que não, a questão... Os anéis, na verdade. Desta minha reflexão sociológica é que, olhando por este lado, eu já vi como é o quadro, já está tudo pactuado. Um governo de centro-esquerda liberal pactuou do modo, um governo de extrema-direita pactuou do outro modo, e o modo da extrema-direita, obviamente, é pior, porque é dar a Petrobras sem concessão, sem nenhuma configuração a mais, enfim, é o escarcéu, daqui é o escarcéu organizado, enfim, eu sou muito educado nesses termos, mas sou elegante, inclusive, no que falo, mas é uma casa de prostituição, no caso da extrema-direita, totalmente zoneada, totalmente sem pé nem cabeça. E do outro lado, é uma casa de prostituição com regras. Enfim, eu diria lá, o samba de antigamente é o estatuto da gafieira. Então, é uma gafieira com estatutos. Enfim, diria lá o Billy Blanco. Mas, do outro lado, é uma gafieira sem estatuto. E observem que o povão anda preferindo uma gafieira sem estatuto. Gafieira de boate não anda muito... A boate com estatuto não anda muito bem assentada. Pois bem, então... Você sabe que eu fiz uma comparação, hoje cedo eu entrevistei o Boaventura Souza Santos, vai ao ar na sexta-feira, eu falava o seguinte, o Brasil virou um grande cassino, né? Mas tem gente que quer um cassino selvagem, outros querem um cassino com regras, mas não deixa de ser um cassino. E aí eu quero só completar essa reflexão, Leonardo, que foi a sua pergunta. Uma coisa é constatar sociologicamente tudo isso. O governo já está tratado de um lado do outro, ele não consegue romper com as tratativas. É por isso que a esquerda do Brasil, de qualquer país do mundo, não consegue ser majoritariamente, maiusculamente vigorosa, porque ela já fez tratado, ela já fez acordo. É o Partido Democrata dos Estados Unidos. O que eles têm para falar contra o capital? Eles não podem, eles são tratativa do capital, então eles não sabem falar nada contra isso. Pois bem, não é um Putin. Um Putin pode dizer, burguês da Rússia, você vai sofrer e se você reclamar, toma a tua empresa. Ele estatiza a empresa, ele nacionaliza a empresa. As nossas aqui, o governo não usa a caneta que tem na mão maquiavelicamente para estatizar uma empresa que um dia foi privatizada. Então fica um governo impotente, no final das contas, que não é só o Brasil, qualquer país do mundo. A Cristina Kirchner, que é um pouquinho mais potente, porque privatizou as aerolíneas, no entanto, também sofre do mesmo problema. Não é o Hugo Chávez, não é o Evo Morales e seus sucessores. Então, falta caneta. Não é que falta caneta, falta força no dedo para pegar a caneta. Pois bem, isso tudo é constatação sociológica. Só que os melhores e as melhores intelectuais não fazem só ciência e sociologia, fazem ação política transformadora. Isso era o Marx, isso era o Lenin,
isso era o Mao Tse Tung, isso era a Rosa de Luxemburgo, isto era o Che Guevara. Essa gente não faz simplesmente análise sociológica, analisa sociologicamente e diz: vou mudar este quadro. É a isso que eu convido você que me acompanha nesse momento. Eu vou ler comentários aqui. Tem até uma crítica a você aqui, Alisson Birajara fala: quantos votos para o Lula o Alisson já virou? Né? Está fazendo aqui uma pergunta. Marcos Avelino fala: o peçonhento se vale descaradamente de mentiras customizadas para públicos distintos. O desafio para a campanha do Lula é valer-se de verdades customizadas para públicos distintos. Concordo plenamente com o Marcos. Júlio, social-democracia é igual conciliação, zero novidade. Wilton Santos, excelente aula. Fátima Salles apoiando, Márcia Regina dizendo: seria o caso, então, de mostrar a fraqueza do Bolsonaro, tipo tchutchuca do Centrão? E eu quero trazer para você, Alisson, um comentário, antes da gente fechar aqui, que eu recebi do Maurício Noblar, que trabalhou no governo Bolsonaro, foi olavista, rompeu, abandonou essa corrente, e ele me mandou por WhatsApp. Eu vou escrever o seguinte, ele diz o seguinte: Alisson Mascaro está no alvo, o componente emocional é o ponto-chave para uma consciência política. As pessoas querem se sentir parte, querem viver a política como uma paixão. Luta dos fracos contra os poderosos. Os fascistas se apoderaram disso, os fracos contra os poderosos. Né? Alisson, passo então para você fazer uma reflexão final, que a gente está aqui fechando o nosso tempo. Tem mais alguns minutos aí. Passo para você então, por favor. Quem salvou o mundo do fascismo e do nazismo foi a União Soviética, e não por fraqueza, mas por força da União Soviética. Lhes custou aos soviéticos esta luta dezenas de milhares de vidas. O que estou dizendo é que toda tentativa liberal de resistência à extrema-direita no quadro europeu e pelo mundo nunca logrou êxito. Não há notícia sobre isso. Não estou dizendo que o Brasil chegou já neste movimento da extrema-direita plena. Estou dizendo que avançou uma casa. Mas não estou dizendo que isso aqui é igual ao tempo do Mussolini ou igual ao tempo do Hitler. Estou dizendo que está se movendo para um dia chegar a uma situação que nunca será igual, porque cada tempo tem a sua especificidade, mas pode um dia ser alguma coisa similar. E similar não quer dizer igual. Pois bem, neste atual momento, se consegue empurrar com a barriga um pouco este crescimento da extrema-direita numa sociedade capitalista mundial em crise, um país até consegue empurrar com algumas instituições políticas, com eleições, empurrar um pouco de lado, deslocar um pouco a marcha destas contradições da extrema-direita. Então, não é desprezível o momento atual do Brasil, em termos de potenciais. Isto pode representar umas tantas nomeações para o STF, isso pode representar um certo modo de fraqueza, menos, eu diria, dada ao grande capital, se for o caso. Enfim, tem toda uma série de lutas aí que são fundamentais para o tempo presente. Inclusive, este atual mandatário do país, se ganha a reeleição, efetivamente ficam uns 20 anos como foram os 20 anos da ditadura militar do Brasil. Vem sucessores, vem todo um quadro por aí que será muito difícil. A nossa geração acabou em termos de espaço político institucional nesse quadro. Estou dizendo que é fundamental, às vezes de hoje, o que aqui se passa, mas mais fundamental ainda é como se sai deste quadro de agora, porque sair para empurrar com a barriga para voltar daqui 4 anos, volta toda essa dor novamente. Agora, sair com uma força tal que nós consigamos ser aquelas e aqueles que transformam as condições de sociabilidade, aí o eixo está com o povo e o povo está em favor do povo se ele for transformador. Porque, por enquanto, o eixo está com o povo, só que com um povo totalmente estruturado em favor do interesse do capital que explora o povo. Eu gostaria de ver a nossa gente da luta transformadora de esquerda fazer com que o povo estivesse engajado, e o povo está, mas não pela direita contra o próprio povo, que o povo compreendesse o que é uma luta de transformação social em favor dele próprio povo. Obrigado, Alisson. Obrigado a todos que acompanharam essa entrevista. Aula fantástica aqui, como diz a Juliana Paula Magalhães. Grande abraço e até a próxima, né? Em breve nos falaremos de novo, provavelmente logo depois da eleição presidencial. Obrigado, querido Noé. Boa tarde. Obrigado.